Aí elas, como fala, aí depois apareceu outra oportunidade de eu ir para a Alemanha. Então, e essa ida sua para a Alemanha me interessa muito. Ah, Porque eu sou um sonhador a Gi sabe, de Europa, Estados Unidos, né, América Central. aham. Sou um sonhador e ainda eu sei que eu vou conseguir um dia. Mas vai, lógico que vai. Lá na Alemanha, qual cidade você fica? Você ficou em várias cidades ou uma só? Não, já fiquei em várias. A primeira chegada sua foi em Munique. Munique. Tá. Munique, ela hoje o tamanho dela ou o desenvolvimento dela parecido com o Brasil, São Paulo? São Paulo. Tipo São Paulo. É muito grande. É grande. É grande. Por exemplo, as firmas, eu fui em Stuttgart também, né? A cidade onde tem a Bosch. Tá. É onde tem Mercedes. É isso que eu ia falar. Stuttgart é um grande centro de indústria. Carros também, né? Hã? Eu vejo vários carros são fabricados lá em Stuttgart, né? Tem muita coisa. Tem muita indústria. Porque eu vi na feira do automóvel, eu fui aqui em São Paulo quando era Bienal, né? Feira do automóvel, hoje nem sei se está tendo ainda. Depois da pandemia parou, ele tinha muito a fabricação estúdio. Eu falei, Sim. Caramba, mas só lá que faz carro, né? Não, é que eu falei para você, a tecnologia é muito desenvolvida. É. A tecnologia é muito desenvolvida em muitos aspectos. Você vê a Bosch, você fala Bosch. A Bosch não é só furadeira. Não, é que tem de fica com tudo isso na cabeça, né? Porque antigamente a gente não via os outros produtos dele. Hoje você sabe. Fogão, lavadora, tem tudo. Você sabe, lava-louça, né? Geladeira. Um dia eu saí uma geladeira da Bosch, sabe? Mas lá já tinha. Lá já tinha, Lá já tinha. E a sua primeira chegada, assim, dessa família que te acolheu foi excelente. Foi excelente. Eles, na verdade, eles não moravam em Munique. Agora eu lembrei o nome da cidade. Eles moravam em Kempten. É uma cidade um pouco mais distante, mas eu pegava o trem, descia em Munique. Sim. E aí eu fiquei na casa, eu sempre fico na casa de alguém, eu nunca pago nada lá. Que bom. Eu vou assim, essa parte Quando minha que viajar, é boa. Né, vamos com ela. Aí eu fui ficar na casa da mãe de um rapaz que veio pra cá e não tinha onde ficar. Aí o instituto que eu dava aula, que eu trabalhei aqui em Campinas, falou, Luiz, você pode ficar com o menino? Eu falei, fico. Aí minhas filhas adoraram. E ele é alemão? Alemão. Ele veio para fazer um estágio. Aprendeu a falar português? Aprendeu um pouquinho. E aí, mais difícil para nós aprender o deles ou deles o nosso? É difícil para eles aprenderem o nosso. Porque todos que eu conheço falam que a língua portuguesa, para quem vem de fora, é o mais difícil. É mais difícil. A gramática é muito difícil. É muito S, C cedilha. Não, C, isso aí é super difícil para eles. Com C, com C cedilha. Então precisa. Eu escrevo com C cedilha com C para eles. E a conjuga... Então. É muito difícil. E fala para mim, para você que é espanhol também, né? Aprendi um pouco, Nosso sul-americano aqui, todos eles falam a língua parecida, tirando o Brasil. Espanhol, Tirando o Brasil, de Equador a Chile, fala uma língua parecida, mas tem as características de cada país. Mas eles se entendem bem mais fácil. Eu acho que entende mais fácil. Mas, por exemplo, se um brasileiro ouve o cara falando espanhol, ele entende mais. Agora, se o de lá vir falando português, ele tem mais dificuldade. Né? Nós temos uma abertura melhor. Qual a diferença da espanhol da Espanha e essa a característica do país, característica do idioma, de acordo com o país. O pessoal da Espanha se comunica tranquilo com o pessoal da Bolívia? Eu acho que tem uma... É como nós com Portugal. Tem uma arrastadinha. Não é verdade? Como tem uma arrastadinha de alguma coisa. Tem algumas variações de vocabulário, né? Mas é bem semelhante. Bem semelhante. É igual Portugal e Brasil. Tem alguma... Portugal de Portugal, você sabe que tem umas características bem diferentes, bem diferente, A gente tem que ficar esperto. Às vezes fala um palavrão. Precisa tomar cuidado. Né? Leva um soco na cara, você fez uma pergunta. É verdade. Não é isso? Uma vez eu estava na Itália, não sei quem, acho que foi no trem. O cara falou um palavrão pro outro em espanhol. Para um alemão, não sei o que, era. Aí a pessoa ficou assim. Aí eu olhei, porque ele viu que eu percebi, que eu entendi. Então aí ele ficou quieto, você entendeu? Ele tava, sabe quando ele ia falar, tô falando na minha língua mesmo, ninguém vai entender, né? Aí ele viu, ele não sabia que eu entendia. Então aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, que é isso? Aí ele saiu fora. Não, mas esse é o problema. Esse é o problema. Eu falo sempre para os alunos, falei, quando você for para lá, você toma cuidado.
Não fala o seu palavrão daqui, porque pode ter alguém do lado ali que vai entender. Seja educado, respeite as pessoas. Sim. Que você será bem recebido. Agora, se você começar com gracinha, aí... E da Alemanha, qual cidade que você gostou mais? Todas. Todas? Todas. Cada uma com sua característica. Agora, curiosidade, é de curioso mesmo. Tá, vai, pode falar. Não só pra mim, né? O pessoal que também tá assistindo. O que você... não é uma crítica, mas é um ponto de vista. Sim. O que você mais te admirou bastante, e o que você não gostou muito? Não gostei. Olha, o que me admirou muito, na primeira vez que eu fui, porque depois já houve mudanças, tá? Que tudo era muito limpo, muito organizado, como falo, os meios de transporte pontualíssimos. Isso sempre me agradou muito. O próprio ônibus. O próprio ônibus. Se você chegasse 1 minuto depois, já tinha perdido. Como chama o ônibus lá? Bus. Não é o bus. Não é o bus, é bus. Mas escreve B-U-S. Sabe por que isso? Porque o alemão e o inglês vêm na mesma origem, anglo-germânica. Por isso que tem palavras bem parecidas. E escreve bus. Não, eles são da mesma origem, né? Na escrita, a pronúncia é diferente. O U muda us, né, para o inglês. Mas escreve bus mesmo. Escreve bus. Então, o que você gostou foi de organização, limpeza. Na primeira vez, estou falando isso. E segurança? Segurança, tranquilo. Uma vez eu participei, eu andava muito, né? Eu tinha a mochila nas costas, eu tinha um tempo livre, eu saía. E uma vez eu estava andando em Munique, num lugar, né? Não lembro o nome do lugar agora. E tinha uma manifestação com relação ao comunismo lá. Tá? Um pessoal na rua, andando, né? Mas, de repente, eu vi que deu uma correria lá. Eu estava andando normal. Eu vi que deu uma correria, eu afastei. Estava cheio de polícia infiltrada. Infiltrada. Aí alguém jogou alguma coisa, num segundo a polícia pegou o cara. Olha só. Não dá moleza. Você acha que não tem ninguém ali? A pessoa está com roupa normal, andando e pega. Outra coisa que eu gosto também, achei muito legal, né? Por exemplo, lá o pessoal tem mania de andar sem pagar o trem. Por exemplo, metrô, essas coisas, né? Aí eu tinha um amigo lá. Como assim? Assim, o pessoal, porque tudo você tem uma desenvoltura, né? Pessoal que você tem que ser muito honesto. Você aprende a ser honesto. Então, por exemplo, na hora que você entra no trem, você comprou um bilhete lá na máquina. É uma máquina. Às vezes tem uma pessoa vendendo. Você comprou um bilhete. Você fala, eu vou para tal estação. É até difícil isso para nós. Porque eles têm zonas. Dependendo da zona, você paga uma certa quantidade, um preço lá. Então, então por região é mais caro. Dependendo. Mas eu nunca entendi isso, porque é muita coisa. Né? Então, eu comprava o bilhete e entrava no trem. De repente, o trem fechava as portas. Aí ele falava, controle. E aí, o que fazia? O trem tinha fechado a porta. Quem não tinha o bilhete, levava uma multa. Na época, eram 60 marcos naquela época. Mas depois, eu não sei, deve estar uns 70, deve ser relativo com euro hoje. Então, você paga uma multa. Então, se você comprasse o bilhete, era mais barato. E tem gente... Então, se você passasse sem um bilhete, ficava mais caro. Ficava mais caro. Você levava uma multa, você já era levar... Na hora, por exemplo, teve uma vez um conhecido meu que levou uma multa e veio embora para o Brasil. O que ia acontecer? Quando ele voltar para lá, vai estar ele passou no aeroporto, vai aparecer que ele tem uma multa para pagar. Aí ele tem que pagar. Tem que pagar, senão ele não entra mais. O pessoal acha que vai embora e esquece. Não esquece. Mas o que acontecia? O pessoal, de maneira... Eu tinha um amigo que fazia isso. Eu sempre comprava o bilhete. Esse meu amigo não comprava. Ele ia no último vagão. Porque ele disse que no último vagão o cara nunca entrava. Falei, a hora que entrar, eles vão se prejudicar. Então, eu achava assim, o pessoal, eu acho muito legal, porque e tinha mais uma, você comprava o bilhete, e na hora que você descia, por exemplo, para pegar o metrô, tem uma maquininha assim, você tem que validar o bilhete. Que a partir daquela hora, você tem aquele tempo para andar, que você pagou aquele preço. Entendi. Então, você valida. Se você não validar, você ganha multa. Porque está com má intenção. Olha. Má intenção. Não, depende da região. Por exemplo, tem bilhete mensal.
Aí é diferente, você tem uma carteirinha. Ah, você compra ele. Então, mas eu, como não ficava tanto tempo, eu nunca tive isso. Então você comprava unitário mesmo. Eu comprava unitário para eu poder fazer a viagem. Então, quer dizer, tudo vai testar a pessoa, o seu caráter, sua honestidade e tudo mais. E a maioria dos estrangeiros, como fala, anda no Schwarz, no preto, no negro, né? Escondido, né? Faz coisa errada, né? Sim. A maioria dos estrangeiros fazem isso. Os estrangeiros que vão para lá. Não é só do Brasil, não. Tudo quanto é lugar. Os estrangeiros que vão para lá fazem coisa errada. E mesmo morando lá. Mesmo morando lá, sabendo como é que funciona. É o risco, É o risco. É porque eles não são formados naquele país, né? Com aquela criação, aquela educação. Isso é educação, né? Educação para a vida. Não é educação ali, não, mas vou pagar, vou deixar de pagar. Não é educação para a vida. É o seu dever. Nós passamos lá a verdura, sei lá, R$12, R$18, compramos 2, 3 lá. E apitou, ele falou, tá tudo certo, foi embora tudo. Quando nós saímos com o carro, ela foi olhar, não caiu. Não caiu na minha conta. Só fez o barulho, mas não caiu. Aí nós voltamos até lá, demos uma baita de uma volta, ainda estava em outro lugar. Voltamos lá, falou, a maquininha sua não registrou a compra nossa. Aí o cara falou, não, mas fez o barulho, não fez? Falou, fez, mas não registrou. Pode registrar aí, deu R$20, R$18. Nossa, toda vez que nós vamos lá, nós ganhamos um pé de alface, às vezes, ou ganha alguma coisa. Tá vendo? Ele sem pedir. Ele fala, não, quanto que dá? Vamos supor, deu 22. 20, quanto deu? 18, 15. Sempre a gente ele faz isso pelo gesto. E nós não fizemos isso para ter desconto pro pela cara. honestidade que vocês mostraram que nunca vocês mais voltar lá, entendeu? Mas isso vai do caráter da pessoa, vai de um monte de coisa. E eu vi num lugar que tem umas lojas em algum lugar que você também come à vontade e depois você vai lá e paga. Tem um lance assim. Tô falando na Alemanha. Que a pessoa não tem balcão, ela come, ela vai lá, pega o salgado, come. Não lembro aí da coisa. Consciência da pessoa, ela sai, ela mesma passa na máquina. Mas tem muita coisa assim. É porque as pessoas são acostumadas a ser assim. E chega, e à vontade, você pega à vontade, não tem atendente, não tem ninguém. A loja, você entra na loja, não tem ninguém na loja. Vamos supor, se tem pão também, só tem o cara no fundo que tá fazendo pão, ou uma pessoa que fica lá no fundo, quando acabar alguma coisa, ela chega e repõe. Ou se alguém precisar de algum... Olha, se tem tal coisa, mas não tem ninguém. Você chega ali, a loja tá vazia, não tem ninguém trabalhando. Não tem... E a pessoa pega, passa e paga, não tem ninguém. Parece que no Brasil, eu vi também, em alguns lugares estão tentando implementar isso aí. É tipo aqueles, como chama? Container que tem nos condomínios. Uma maneira. Porque você não pega o produto se você não pagar também, né? Sim. Mas lá eu nunca vi assim, tão automático. Agora eu acho que deve ter mudado muito. Faz tempo que eu não vou, né? Mas deve ter mudado muito. Isso. Mas essa coisa, mas também as coisas mudam. Muda. A primeira vez que eu fui, não tinha ninguém na rua. Agora, na segunda, terceira vez que eu fui, já tinha gente na rua. Sem trabalho. Andarilho, sem trabalho. Bebendo na praça. Primeira vez que eu fui, não tinha. Cidade grande, já tem roubo. Eu acredito hoje que isso está quase mundial. Essa mudança dos últimos... Cidades grandes, né? Das décadas que não tinha. Né? Que não tinha. Hoje o pessoal fala que todas as cidades grandes do mundo, onde você for, tem andarilho, tem pessoas nas ruas. A droga está em todos os lugares. Desempregado, né? Desempregado, a maioria desempregado. Porque eu acho que a primeira vez que eu fui não tinha muito. A segunda começou e depois já você vai numa praça e encontra um monte de garrafa. Eu vi esses dias na Eurocopa, que tá tendo, que é dos times europeus, né? Igual tem a Copa América aqui. Eu vi, acho que a Suíça jogando futebol, o cara falando que a Suíça tá entre os 3 ou os 4 melhores países do mundo. Eu vi numa reportagem outro dia. Em termos de tudo, de longevidade, de alimentação, segurança, os que cuidam da cidade, que cuidam do país, né? Os prefeitos, os deputados, o presidente, falou que está entre os 3 melhores do mundo. Que é assim, lá é um lugar que todos
queriam que fosse. Mas é um país caro de viver. Eu fiquei sabendo. Você tem que ter profissão. Você tem que ter profissão. Tem que ter profissão para você ganhar, para você conseguir sobreviver. Lá o quebra-galho não sobrevive. Não. Eu faço uns bicos aqui, um quebra-galho ali. Não sobrevive. Não sobrevive. Não. E, você falou para mim o que te chamou a atenção. De legal, bacana. Agora, o que você falou, pô, isso me decepcionou um pouco. Na época, vai. Ou que você falou, eu não me adaptei com esse, eu não gostei. Ou que você não gostou. Ou algo também que é do jeito deles levarem como cada estado aqui também tem um jeito de sobrevivência, ou de levar com regras, algumas coisas diferentes, que você não tenha gostado, ou que você estranhou, não se adaptou. Olha, no começo eu achei que as pessoas eram diferentes da gente, mas são todas como a gente. Diferente como? Não, que eles eram mais abertos, mais diferentes. Porque a gente sempre teve essa ideia, né? Que o povo era mais aberto, mas não era. São famílias iguais, famílias carinhosas, como as da gente aqui. Né? Eu falo que eu tenho amigos lá hoje, até hoje ainda, que são como se fosse da minha família. De tanto... Aí a pessoa fala, eu fui lá, fui maltratada. Ou eles falam que os europeus são frios. Né? Não são. Se você, eu falo, se você tiver respeito... Se você transmitir confiança... Isso. Não é que talvez eles sejam frios, eles sejam precavidos. Né? Precavidos. Não é igual aqui a gente abre as portas, modo de dizer, dá a mão para todo mundo, abraça, nem conhece a pessoa direito, depois leva um canote aí, na palavra, no linguajar nosso aí, leva, né, a pessoa só se aproximou de você por interesse de alguma coisa. Comigo nunca aconteceu isso, mas, por exemplo, uma vez eu fui passear num lago, tem muitos lagos lá, você vai passear no verão. E aí fui passear num lago. Aí andei lá o dia todo, sozinha, para baixo para cima, entrei com as pernas na água, um gelo, que era um verão, a água lá não esquenta, não adianta. Aí andei, na hora de ir embora eu vi uma senhora com uma muleta subindo a escada com uma sacola, ia pegar o trem. E aí eu já tinha comprado o bilhete para ir e para voltar. Né, porque ela era não era um metrô e também não era um outro tipo de... Tipo um trem de subúrbio, né? E a gente pegava, eu falo, né? Porque lá eles chamam de outro nome, né? Mas assim, S-Bahn, né? Bahn quer dizer trem. Então S-Bahn é um trem, tipo um trem de subúrbio, tipo aqueles que tem em São Paulo. Aí eu peguei esse negócio e vi essa mulher. Aí eu corri e falei se ela queria ajuda. Ela agradeceu. E me deu a sacola, eu levei. Ela falou, então faz o seguinte... Como você me ajudou a subir a escada com a sacola, eu vou te pagar a viagem de volta de trem. Aí fui lá, sentei com ela. Porque todo mundo fala, velho não conversa com ninguém. Velho é chato, velho não sei o quê. Não. Aí eu dei, a mulher foi conversando comigo até a volta. Aí entrou um vizinho do lado ali que estava no trem, começou a conversar, Olha. Ela perguntou do Brasil. Eu falo, se você tem aquela vontade de ajudar as pessoas... Tem respeito, educação, não tem coisa ruim. Você ganha porta aberta. Eu ganhei a passagem de volta, eu nem precisava, porque eu já tinha pago. Não. Porque ela tem direito de levar uma pessoa, quando uma pessoa deficiente, assim, que tem um problema, ela pode levar. Então, o pessoal sempre falou para mim, foi maltratado, é estrangeiro. Na verdade, eles não gostam muito de estrangeiro. Nossa, ele não gosta de estrangeiro que fica falando a língua dele. Depende do jeito que você chega, né? Do jeito que você aborda você. E se ele pega você só falando a sua língua, tipo aqueles turcos, é cheio de turco lá, né? Na Alemanha é cheio de turco. Então, fica falando na língua dele e desfaz, o alemão não gosta. Que você não entende nada do que o cara Você não entende nada. Eu já tive colegas que foram, assim, como fala, hostilizadas, vamos dizer assim, porque estavam falando... Uma vez uma colega minha estava no orelhão, falando com os pais em português, o cara balançou o orelhão lá, o pessoal balançou, quase derrubou ela do orelhão. Porque ela estava falando português. Eles não gostam... Ela estava no telefone falando internacional. Então, mas a pessoa não sabe. E esses caras são meio... Eles acham que tá falando mal dele, tá? Esse povo aqui tá aqui me esperando. Uma coisa que às vezes, eu já tive a experiência, mas é uma coisa que eu não gosto muito. Nas estações de trem, tem muito daquele povo vestido de preto. Os dark, meio punk, dark. Uma vez eu cheguei à noite em Hannover, que eu tinha ido lá pro sul, eu estava voltando, ia na casa do meu amigo Jens lá em Hannover. Cheguei e tá cheio daqueles meninos. Eu olhava assim pro lado e falei, meu Deus do céu. Aí me cumprimentaram, deram uma risadinha, falaram... Porque eu sempre tive uma cara de alemã, né, também lá, então dava para enganar. Tô em casa. Dava para enganar.
né? E musicalmente, lá, o que você... Não é que você queria ouvir, o que você ouvia muito nos rádios lá, que tocavam muito? Eu gostava de ouvir a rádio. Qual musical? Tem muitos programas de música popular, né? Música... Popular deles. Mas tem muita música em inglês. Muita música em inglês? Muita música em inglês. Eles curtem muita coisa em inglês. É mesmo? Sim. Tocou alguma coisa que você conhecia lá? Uma vez o Michel Teló na rua. Ah. Lembra uma vez? Que ele fez um... Nossa, eu tava andando em Berlim, na rua, um botequinho lá tocando a música numa altura. Olha só. Muito legal. E teve muitas versões, né, de lá que vieram aqui para novelas aqui no Brasil também, né? Teve, né? Mas assim, o folclore é bonitinho, mas só que o folclore, eles usam dialeto. Não é a linguagem, como fala? A linguagem... A gente fala o alemão culto, né? Não é gíria. É um tipo... Gíria não, pior. Porque naquele tempo... É um dialeto diferente. Dialeto, porque no tempo da guerra, cada região fazia um dialeto diferente para não ser entendido. Olha só. Então, muitas músicas dessas folclóricas, dependendo da região, é o dialeto daquela região. Então, aqui do Sul, você ouviu algumas músicas, não dá para entender nada. Exatamente. Porque eles fazem um dialeto daqui do Brasil também. Que o grupo deles fez essa língua. Então, quer dizer, a minha colega mesmo falava, você vai na casa da minha mãe lá, ela morava lá no Sul, você não vai entender uma palavra do que minha mãe fala. E tá falando em português. Está falando em dialeto dela, do alemão. Que eles fizeram ali no Sul. Que coisa. Mas tem muita música. Mas é um ritmo alegre, né? Mas assim, eu conheci alguns cantores, aí tem até uns CDs ainda lá, que eu comprava, um grupo chamado Pua, era uma música bem bonita, sabe? Mas também tem muita besteira hoje. Tem muita besteira. Mas no caso, qual é a visão que eles sempre tiveram, ou mudou, muita coisa mudou. Mas na sua época, vamos falar na sua época, qual a visão que eles tinham na época, para o pessoal entender, de nós brasileiros? Seja sincera. Eu vou ser sincera. A primeira vez eles perguntaram se tinha cobra na rua. Cobra. Porque eles achavam que a gente porque eles achavam... Morava no meio do mato? Eles achavam que a gente morava no mato. Que aqui só tinha floresta. Porque só mostrava a Amazônia, alguma coisa assim, só mostra, o tempo todo. Porque o que mostra na coisa? Alguma coisa ruim que acontece, antigamente, tô falando lá em 96, ou antigamente, ou mostrava alguma como fala? Alguma notícia ruim, aparece rápido. Pegou como fogo. Dizem, né? Notícia ruim chega rápido. Notícia ruim chega rápido. E muita coisa de floresta. Então eles achavam assim, como uma vez lá no estudo que eu fui fazer aquela vez na faculdade, a gente, todo mundo. E conta pra mim, como que é lá? Vocês têm marido, como aqui? Como funciona? Porque eles não conheciam, não conhecem essa parte. Caramba. Eles não conhecem. Eles perguntaram se tem marido. E aí, por mal da história, nesse curso que eu fazia, tinha uma colega lá brasileira, os meninos falavam assim, arruma um horário pra ir com ela pra mim. Olha só. Ela chegava de manhã, de casaco de vison amarelo. Não chamava atenção. Imagine, ela é uma morena da Bahia, né? Coitada, não falando mal do pessoal, mas você sabe que acontece muito disso. E ela tinha um trabalho de luxo lá, né? Então ela estudava para falar, né? Para melhorar o idioma dela. E para melhorar o trabalho de luxo dela. Para ela poder se comunicar com as pessoas. Daí os meninos falavam assim, Heloísa, quando você vai marcar um horário com a sua amiga? Eu falei, não é minha amiga. Eu falei, calma aí. Eu já tinha uma certa idade. Aí eles brincavam comigo. Mas muita curiosidade. Muita. Eu falei, não, é um país normal. Eu falei, eu moro lá no estado de São Paulo, é um país normal. Todo mundo tem esposa, marido, filho, é normal. Né? E aí eles não... Porque não passava na televisão. Então, mas eles passavam. Amazônia, o senhor que eu ia na casa, ele tinha paixão para vir no Pantanal. Olha que coisa. A mulher dele não queria pegar avião. Ele nunca veio, ele morreu e não veio. Né? Mas ele falou, Luiz, eu quero ir no Pantanal. Ele não falava, aqui mostrava que a maior cobra do mundo na época era aqui, que tinha anaconda, que jacaré para todo lado. Então, isso que passava, a fauna e a flora, só isso. E não passava outras coisas. Então, o pessoal tinha curiosidade. E eles não tinham, então, nem muito acesso à música brasileira. Então, aparecia de vez... Aparecia aquelas mulatas, né, filho? Às vezes tinha show de mulata em algum lugar lá, né? Acho que o Sargentelli, lembra do... Sargentelli viajava o mundo todo. Porque eu sei que ele viajava com as moças, então. Né? E uma vez eu fui num restaurante na Itália. Aí teve um show de mulata. Lá na Itália. Na Itália teve um show de mulata.
E eu sei que ele viajava mesmo. Ele viajava, né? E tem muita gente que faz esse trabalho. Tem muita moça que fica lá dançando. Nos anos 80 que ele fez muito isso, você vê que eu não sou tão novinho também, que eu lembro muita coisa. Né? Não, mas... A gente lembra. Nos anos 80 ele fazia muito isso, e que aí o carnaval vinha gringo muito por causa... Não que é só por causa dele, mas ele era um dos responsáveis, porque naquela época não era igual hoje TV a cabo, que todos os países assistem o mundo todo. É verdade. A Alemanha hoje deve ter vários canais do Brasil, né? Mas não existia TV a cabo na época. Então talvez naquela época eles tinham só notícias do que chegava, não tinha um canal para eles assistirem. Não tinha. Não tinha um canal brasileiro. Né? Você pega, vamos supor, hoje a maior é a Rede Globo. A Rede Globo já há muito tempo, há uns 20 anos, ela tem canal dela espalhado para vários lugares do mundo todo. Se não me engano, ela é a quinta maior potência aí do mundo em termos de televisão, tudo. Então as pessoas já começaram há 20 anos atrás a ter acesso ao que acontecia no país, as novelas brasileiras, as notícias 24 horas, tudo. Naquela época só tinha notícia que chegava, diferente. Sim, mas eu penso também, porque tem um canal de alemão chamado Deutsche Welle, DW, né, que fala. E esse canal faz muito documentário em todo o mundo. Eu acho que esse DW pega na minha TV a cabo. Pega, ele tem na TV a cabo. Só que aí ele fala em uma hora em alemão, uma hora em inglês, uma hora em espanhol. Ah, tá. Ele tem os horários, né? E aí eles fazem muitos documentários. Então eu acho que nesse tipo de programação, aí a pessoa pode ter maior, assim, conhecimento, né? Mas uma coisa que eu ia te dizer, quando eu fui em 96, eles eram meio contra o celular na época. Sabe, eles são desenvolvendo tecnologia, mas ao mesmo tempo, eu estou falando não dos jovens, mas os mais de média idade para frente, eles são mais... Eles não aceitavam tão facilmente a tecnologia. Que coisa, né? Eu, para falar no celular, naquela época que eu fui, eu tinha que subir lá no último andar, pôr o celular para cima para pegar um sinal. Para pegar um sinal. Mas eles sempre foram meio assim com a tecnologia. Mesmo o computador, acho que demorou. Sim. Essa senhora que eu ficava na casa, eles tinham uma firma de tapeçaria. Então, ela fazia toda a contabilidade na mão. Na mão, até que ela aceitasse o computador. Hoje o marido faleceu, é o filho que tomou conta, mas era difícil. Eles tinham, acho que é da própria pessoa aceitar isso. Eles falam que aqui a gente também é assim, né? Eu falando de DJ, quando o disco começou a parar, acho que até 98, 99 fabricou, depois fechou as fábricas. É difícil para quem... Eu ainda tinha mente aberta, é o CD? Então vamos embora, agora é o CD. Tinha gente que não aceitava pegar um CD na mão do Roberto Carlos, vamos dizer assim. Vamos falar a palavra de um cantor famoso, que todo mundo conhece. Sim. O cara tinha a coleção do Roberto Carlos em vinil. Começou depois em Roberto Carlos em CD, o cara não aceitava, ele queria o vinil. Então... A mudança, a pessoa reage às mudanças, né? Ela até que ela vai abrir a mão e vai aceitar. Sim. Né? Então é uma coisa difícil. Essa parte eu observava bastante. Até jovens, eles falam, não, isso aí vai tirar o nosso tempo. Na realidade, ele tinha um pouquinho de razão, né? Já naquela época. E hoje eles têm totalmente razão. Totalmente razão. Você fica escravo do negócio. E a última vez que você foi, quando foi? A primeira vez foi em 96, 97. E a última? Nossa, faz tempo. Acho que 2006, por aí. Quase 10 anos depois. Não, mas eu fui várias vezes. Sim, entre a primeira e a última. Porque a última vez que eu lembro que eu fui, foi quando eu fui com o intercâmbio da escola que eu trabalhei. 2006 a Copa do Mundo não foi lá? Peraí, 2006? Esse dia não foi com o intercâmbio, não. Mas foi lá? Eu assisti e ele perdeu, não foi? Ela não foi campeã, né? Não foi. Não sei se a Alemanha saiu a França também. Que ganhou, não lembro. Foi a França. Foi a França, Foi a né? França. Eu estava na casa dessa família. Eu sempre voltava lá. Afinal deve ter sido França e Alemanha, não lembro. Então, eu sempre... Mas se não me engano, 2006 foi lá. Foi lá, então sim. Você foi na época do alvoroço da... Então, eu fui nessa, mas depois ainda fui mais uma vez. Acho que 2010 eu fui. Tá. 2010 que eu fui com a escola. Que eu trabalhava, eles precisavam de alguém para ir no intercâmbio, eu me candidatei. E em 2006 que você já teve essa pequena decepção de mudança de mais pessoas andando para então, rua. Mas cada ano que você ia, você já observava. Já ia observando as mudanças. A mudança, né? Já ia observando.
coisa, hein? A gente acha que só que país primeiro mundo não tem isso. Não, mas é que o problema, sabe qual é o problema? Na verdade, é que eu, como de fora, observando, é que antigamente todo mundo saía, a família era, sabe, tudo certinho. A mãe, o pai mandava estudar, o filho estudava. Família era referência. A família era referência. Depois de um tempo, mãe, mas eu não gosto. Já começou a não gostar de estudar. Eu tenho uma conhecida lá, nem sei se ela é viva, eu nunca mais vi essa daí. Essa moça, né? Ela é uma moça de Minas que casou com um alemão. Ele veio trabalhar em Minas, numa obra, eles se conheceram e se casaram. Eles tiveram um filho. O filho já não ia direito na escola. Eu não sei e a mãe era professora aqui no Brasil. Então, o filho não ia para frente, ele acabou no técnico. Então, quer dizer, vai tendo muita gente no técnico, falta colocação.